Desde que meu pai, deputado Rubens Paiva, foi assassinado por militares no DOI-CODE, a minha família luta por justiça e exposição da verdade do caso. Somente assim podemos evitar que esses tempos sombrios e coisas desse tipo nunca mais aconteçam. Eu vou contar sobre esses anos de luta num encontro muito especial no ICL. Estarei ao vivo com a minha irmã, Vera Paiva, para contarmos tudo no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 da noite. Apareçam! Olá, pessoal, bom dia para vocês. Dia 20 de fevereiro de 2025, 7 horas, 1 minutinho. Estamos começando agora mais uma edição do seu Desperta aqui para você sair da cama já bem informado. Então, quero dar bom dia para todo mundo que está nesse calorão aí, dormindo com o ventilador ligado, acordando de manhã ensopado de calor, né? Sorte de quem tem ar-condicionado em casa, mas o ar-condicionado está com preço pela hora da morte, então, né, não dá para ter, vai ficar para o verão do ano que vem. Falta de utilidade não será, para justificar esse investimento aí, R$2,5 paus, R$4.000, dependendo do tamanho e da potência, né? Porque tá duro, viu? E com isso, né, o Brasil vai batendo recordes e seguidos aí no consumo de energia elétrica. E para a gente dormir com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas se você não tem ar-condicionado, ventiladorzinho resolve, tá caro pra caramba também, mas vale super a pena, porque senão não tem como, né, dormir num calorão desse. Hoje de manhã, por exemplo, na minha casa, às 5 horas da manhã, né, eu saí do chuveiro, estava sentindo calor, fui olhar, a temperatura dentro da casa estava quase 27 graus, 26 e tanto. É uma temperatura que normalmente acontece no verão aqui em São Paulo, mas o tempo está muito louco. Bom, gente, vamos logo começar. Hoje o noticiário marcado de novo pelas denúncias do Mauro Cid, né? Ontem levantou-se o sigilo sobre as delações premiadas, os depoimentos de Mauro Cid, e o que saiu dali foi o rato parido pela montanha, porque não tinha muita novidade. Tinha coisas curiosas, mas no geral já se sabia de tudo o que Mauro Cid tinha dito sobre a família Bolsonaro, sobre a preparação do golpe de Estado. Tudo isso já era conhecido da opinião pública brasileira, porque muita coisa acabou vazando durante esse período aí que transcorreu entre os 6 depoimentos, né? E nós vamos nos deter sobre essas curiosidades que o Mauro Cid levou à justiça, até porque isso vai ser determinante do futuro do próprio Bolsonaro. Agora, lendo atenciosamente a peça apresentada pelo Procurador-Geral da República, a impressão que a gente fica é de que, realmente, desta vez, o Ministério Público conseguiu utilizar a delação premiada do Mauro Cid, no caso, como instrumento de obtenção de prova, porque muito pouco do que foi denunciado pelo Procurador-Geral da República tem como base apenas a delação premiada. Aliás, o propósito da delação premiada nem é esse, né? Delação premiada é meio de obtenção de prova, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro nos destaques do nosso site do ICL. Eu vou colocar na tela para vocês aqui o ICL Notícias de hoje. Depois a gente vai percorrer os outros veículos da imprensa. Eu estou com dificuldade que meu computador está com a tecla C falhando, né? Mas está aqui na tela. Bom dia, Alex. Bom dia, Amaral. Bom dia, galera interna aqui do ICL que está me ajudando. Tudo bem? Bom dia, Alex? chat. Bom dia, Panunzio. Vamos nessa. Bom dia, bom dia. Me conta uma coisa. Você viu os jogos de ontem, Alex? Eu vi só o do São Paulo, que eu estava torcendo para eles ontem, mas eu acompanhei os melhores momentos em alguns sites sobre a Libertadores e também o Campeonato Paulista. Legal. Olha, eu ontem fui levar minha neta no... Fui levar, não, ela pediu para ir. Minha neta tem 12, vai fazer 13 anos, chama Manu. Manu pediu para ir ver o São Paulo jogar. Ela era corintiana, tá virando São Paulina, viu, Alex? Tá virando a casaca. Ela é trans-São Paulina. Mas então ela pediu para levar, eu fui tentar comprar os ingressos e fiquei estupefato de saber que não tem mais meia entrada em estádio. Só tinha num tipo de cadeira muito cara lá, provavelmente que é aquelas que ninguém compra, e não tinha mais. Aí fico me perguntando, será que o mundo do futebol aboliu o Estatuto do Idoso e o ECA? Não tem mais meia entrada no Brasil para o futebol, não? Não fui, difícil. Tá? Não fui, ela também não foi, porque eu achei caro demais. Mas vamos lá, vamos tocar. Vamos ver aqui o site do ICL. Olha, esquerda se une para pôr fim, para pedir fim da pauta da anistia no Congresso após a denúncia do PGR. Né? Foi um encontro ontem lá no Congresso, congregando um monte de lideranças do campo progressista, partidos do campo progressista, e daqui a pouquinho nós vamos detalhar isso, tá? Olha, imagina aí, você está vendo aí, Trump e Xandão, lado a lado. Imagina a ousadia deste
boneco alaranjado que tomou conta do poder lá nos Estados Unidos por vontade do eleitor americano. Está processando o Alexandre de Moraes, né? Está processando sob a alegação de que há censura. O esforço desses caras para transformar o Brasil numa ditadura é algo impressionante. Imagina só se o Bolsonaro tivesse conseguido levar a efeito o seu golpe de Estado. O que não estaria falando por aqui? Porque é o cúmulo da inversão de valores, não é não? Fala sério. Sabe, a democracia brasileira é uma democracia que tem sido elogiada pelo mundo aí, inclusive Stephen Levitsky agora, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês uma matéria do Jamil Chad, o Stephen Levitsky, que é um dos cientistas sociais mais brilhantes do planeta da atualidade, diz que o Brasil resiste a crises institucionais muito melhor do que os Estados Unidos, né? E o Trump processando o Xandão porque está promovendo a censura no Brasil. O universo desse outro lado do mundo, da extrema-direita, realmente é um negócio torto, assim. Bom, vamos ver outros destaques aqui do site do ICL. Qual a participação das forças de segurança do DF na tentativa de golpe de Bolsonaro? Está aqui descrita toda a dinâmica do que aconteceu internamente numa Secretaria de Segurança Pública que era controlada, fazia poucos dias, por um mega bolsonarista, né? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Outro destaque, Bolsonaro deu ordem para inserir dados falsos de vacina em sistema, a gente já sabia disso, mas agora sabemos tudo o que disse Mauro Cid sobre isso. Aqui outro detalhe, olha, Bolsonaro decidiu desviar as joias para pagar uma indenização a Maria do Rosário. Quer dizer, agora ficou fácil, né, para o extremo-direita, a culpa é da esquerda. Bolsonaro roubou para pagar a Maria do Rosário. Quem diria? É isso aí, são aqui alguns dos destaques do site do ICL. E antes de continuar com o noticiário, vamos falar sobre uma coisa que está incomodando todo mundo, que é a meteorologia, né? Calorão danado, não adiantou nada, esse é um ano de Laninha, mas parece que o El Ninho e Laninha agora geram o mesmo efeito. Um anulou o outro, porque o que nós estamos vendo aqui, principalmente no Sudeste, especificamente no litoral do Rio de Janeiro, é algo aberrante, né? Esse calorão danado. Hoje começa a melhorar um pouquinho, tá? Mas como você está vendo aí no mapa do INMET, boa parte do Brasil ainda tem alertas aí para algo que decorre desse superaquecimento da atmosfera, que são as chuvas muito intensas, né? Então nós temos situação aqui de perigo, olha, em todas essas áreas alaranjadas, nessa metade sudeste aqui do estado do Amazonas, descendo por Rondônia e noroeste do Mato Grosso, depois no sudeste do Pará, no sudoeste do Pará, descendo pelo sudeste do Mato Grosso, por toda a faixa oeste do Tocantins e de Goiás, todo o estado do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, São Paulo e metade do Paraná, com ênfase aqui para o litoral do Rio de Janeiro, né, onde também existe um alerta de chuvas mais intensas, como você está vendo aí na sua tela, né? Toda essa região aqui sujeita então a chuvas intensas e trovoadas. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para que a gente possa antecipar o pandemônio que vai ser hoje, né? Que vão ser as temperaturas hoje. Olha, o Rio de Janeiro, previsão de máxima de 39 graus, melhora, a previsão de ontem era 42 graus, então, mas isso não significa que vai haver muito alívio não, né? Porque 39 graus também é calor pra caramba, né? Vitória com 33 graus, quente pra caramba também. Curitiba com 28, Belo Horizonte com 32 de máxima, o que mais aqui? Florianópolis, 28 graus, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Porto Alegre, muitas nuvens, chuva isolada, 29 graus, mas a gauchada ainda está se refrescando do calor das semanas passada e retrasada. As capitais do Nordeste aqui sempre com temperaturas aí na casa dos 30 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 30, 31, todas elas, quer dizer, um dia de ventania agradável, as pessoas pouco sentem o calor por lá. Teresina, a capital da caldeirinha brasileira, vai estar com 32 graus Celsius, né? Portanto, lá está muito melhor do que aqui no Rio de Janeiro. São Luís com 31, Macapá com 30 graus, Manaus com 31, Porto Velho com 33, Rio Branco com 30, Cuiabá, que é outra sucursal do inferno, 36 graus, as temperaturas começam a subir por lá, Campo Grande com 30 graus, são as temperaturas no Brasil. E olha, uma curiosidade para vocês, veja só, matéria no G1 de Santos, veja só o que aconteceu. É verdade que nos últimos dias a gente tem observado uma quantidade incrível, né, de raios e relâmpagos e trovões na atmosfera em São Paulo e nessa região mais próxima ao litoral aqui,
Por quê? Porque nessa área de fronteira tem duas serras, tem a Serra do Mar e depois tem a Serra da Mantiqueira, aqui nas proximidades de São Paulo. Isso faz com que o ar úmido que vem do litoral seja obrigado a subir a serra, ele encontra ar mais frio em cima e condensa e cai a chuvarada toda que a gente está acostumado, né? Mas a quantidade de raios dos últimos tempos tem sido absurda. E aí o G1 de Santos fez uma matéria, foi até o Instituto Nacional de Meteorologia e contou aí, olha, tempestade elétrica no litoral de São Paulo, mais de 10 mil raios em pouquíssimas horas. A Baixada Santista registrou 10.116 raios em um único dia. Especialista alega que a região tem a maior incidência de descargas elétricas da costa brasileira, junto com o litoral norte de São Paulo. Então, o pessoal aí, que estiver circulando na hora da chuva pelo litoral, bota um chapéu com para-raio na cabeça, tá bom? Hoje você vai ter aqui, você vai entender direitinho. Daqui a pouco a Débora Maganha vai me ajudar a explicar um fenômeno econômico para vocês. Presta bem atenção. O Brasil ontem, no dia de ontem, o Tesouro Nacional desembolsou o seu primeiro R$ trilhão. O que é isso? São despesas que o governo paga, contas que o governo paga para fornecedores, para tomadores de serviço, enfim, para quem o governo contrata para fazer alguma coisa. E entre os beneficiários dessa distribuição de dinheiro, né, desses pagamentos, está o sistema financeiro brasileiro. Ontem, somando tudo que foi pago de juros, rolagem da dívida, e etc., fornecedores, o governo gastou o seu primeiro trilhão. Né? Vai gastar muitos outros até o fim do ano. Vai gastar provavelmente 6 trilhões de reais, que é a previsão do orçamento desse ano. Ao fechamento desse primeiro trilhão, eu vou mostrar para vocês agora quem foi que recebeu esse dinheiro. Agora não, daqui a pouco, tá? Vou fazer um pouco de suspense. E a Débora vai me ajudar a mostrar para vocês por que os bancos brasileiros são verdadeiros chupins da economia popular, sabe? Os bancos são uma espécie de Robin Hood ao contrário. Robin Hood às avessas, rouba do pobre para dar para o rico, tira do bolso do assalariado que paga imposto de renda e bota direto no bolso do rico que não paga nada de imposto de renda. Ô Alex, a Débora já está pronta? Sim. Tá, então vamos lá, vamos começar agora com esse negócio aqui, porque eu estava ansioso para falar com vocês sobre isso e eu acho que o valor dessa história aqui é justamente esse, que ao chegar a esse número, né, 1 trilhão, fica mais fácil de visualizar os efeitos dessa bagaça toda. Vou colocar na tela para vocês aqui uma arte que eu mesmo fiz. Olha, tá aí. Esses aí são os principais itens, as principais rubricas do orçamento, as principais itens de despesa do governo, né? Vocês podem ver aí esse número grandão que está aí em cima, olha, 1.008.517. Eu vou traduzir isso para vocês. Isso significa 1 trilhão, 8 bilhões, 108 milhões, 517.577 reais. Foi quanto o governo desembolsou até o dia de ontem, somando tudo que foi pago ao longo de 2025. Aí vamos ver quem é que ficou com a maior parte desse dinheiro. Vou destacar aqui para você, olha aí, ó, de 1 trilhão e 8 bilhões, 458 bilhões e meio foram rolagem da dívida, pagamento da dívida interna, como você está vendo aí. E teve mais 157 bilhões, 864 milhões, 334 reais pagos a título de serviço da dívida, juros da dívida. Isso até o dia de ontem, somando as despesas só de 2025. Significa o seguinte, lembra do número que eu mostrei, 1 trilhão de despesas pagas pelo governo esse ano, né? Isso tudo que os bancos receberam, os bancos e os rentistas, soma 616 bilhões, aí está milhões, mas está errado, tá? É bilhões, eu errei aí, é bi, onde você lê mi, lê esse bi. 616 bilhões e 400 milhões foram parar no bolso dos banqueiros desse país aqui, ou seja, quase 2/3, tá? Quanto isso representa do total do orçamento? Representa 61,1%. Ou seja, de tudo que você pagou de imposto até aqui e que o governo já empenhou e já gastou, 60%, quase 2/3, tá?
foram parar no bolso de quem compra títulos da dívida pública brasileira. Isso é um completo escalado, porque pensa bem, quem é que paga imposto nesse país? Quem paga imposto nesse país é o trabalhador assalariado. A gente está vendo a luta do governo para isentar pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês, que hoje em dia no Brasil não dão para nada mais. É classe média baixa, uma família que tem uma renda de R$ 5.000, o trabalhador que paga R$ 5.000 está lá no topo da tabela do imposto de renda, ele vai pagar, vai deixar aí uma mordida, sei lá, na média de 20%, mas olha, de cada mês trabalhado por você, que paga imposto de renda retido na fonte, uma semana e alguns dias você trabalha para pagar os impostos para o governo. Sabe quanto é que o dono do Itaú paga para o governo de imposto de renda na pessoa física? Ele não paga nada, porque dividendos não pagam imposto no Brasil. Então, como é que é isso aí? O governo arrecada o dinheiro dos impostos, aí ele vai separar uma parte que vai pagar os serviços e a rolagem da dívida e uma outra parte que vai custear as despesas fixas do orçamento brasileiro. Pagamento de professor, pagamento de remédio, construção de rodovia, de usina de energia e tudo mais. Mas é só uma fração desse dinheiro todo que ele arrecada do seu bolso que vai para isso, porque a maior parte vai para a boca de quem já está saciado, né, de tanta grana que são os banqueiros desse país. E eu achei isso aqui um absurdo, sabe? Eu queria muito conhecer a opinião de vocês. E existe uma coisa, uma regra que está inscrita na Constituição chamada regra de ouro, que impede o governo de gastar mais com investimentos do que com pagamento da dívida, rolagem, inversões e aplicações financeiras. Significa o seguinte, que antes de mais nada, o governo protege os rentistas. Depois ele vai cuidar com o que sobrou dos interesses da população. E é bem pouco que sobra pouco mais de 1/3 para ele gastar com isso. E a regra de ouro diz que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, ou seja, não pode se endividar, não pode lançar título da dívida para pagar o salário do professor se eventualmente o dinheiro acabar. Se acabar o do salário do professor, o professor fica sem receber, mas o do banqueiro não pode, entendeu? E aí, numa escala de valores, a gente vê que, tudo bem, um país capitalista, protege o capitalista, mas precisava proteger a esse ponto. Eu pedi ajuda para a Débora Maganha, para entender esse processo aí, de Robin Hood às avessas, que aliás é uma expressão que o Eduardo Moreira usa muito. E Alex, põe a Débora no quadro para mim, fazendo favor. Oi, Débora, bom dia. Eu não estou te ouvindo, Débora. Vou mudar aqui. Ah, sim, agora estou te ouvindo. Tudo bem, Débora? Tudo bom, e com você? Tudo bom. Bonito esses troféus de best aí nas suas costas, hein? Algum desses é o desse ano? Pois aí? é. Acho que deve ser, né? Ô, Débora. Olha, são do ano passado, porque os desse ano estão aqui. Tá aí. Ô, Débora, me conta uma coisa. É isso mesmo? Quer dizer, o Estado brasileiro atua como um Robin Hood às avessas, vai lá no bolso do pobre coitado que trabalha e paga imposto na fonte para dar o dinheiro para o banqueiro que não paga nada? É assim que funciona? A gente tem que separar só, eu acho que esse é um ponto bem importante, né, para a gente entender como funciona, porque aqui a gente está pegando dados de orçamento, né, de execução orçamentária, de empenho orçamentário. Então, é bem importante que a gente divida, né, o orçamento, até para não fazer confusão, não ter ali, né, uma ideia de que está saindo dinheiro de uma possibilidade para ir para outra. Porque quando a gente fala de orçamento, na verdade, de orçamento de governo, orçamento público, a gente basicamente está falando de onde vem um dinheiro e para onde ele vai, né? O orçamento ele funciona dessa forma, os empenhos, aí depois ele é executado e pago no final. Tem todas as etapas também para que o dinheiro seja pago de fato, né? Então a gente tem que entender, né, que o orçamento ele também não é uma coisa única. Tem duas formas principais aí de olhar essas contas. O orçamento primário, que a gente olha só as despesas e receitas ligadas ao funcionamento do país. Então, a gente está falando aí, de fato, de saúde, educação, infraestrutura, programas sociais. E esse é o orçamento primário. Ele é tipo uma fotografia das contas do governo, mas sem considerar esses encargos de dívida que a gente está falando aqui. O outro lado do orçamento seria, a gente pode chamar de orçamento total, só para ficar aqui mais didático, que também inclui os custos da dívida pública. E essa diferença é importante da gente entender, porque a gente consegue entender também qual o impacto do endividamento nessas finanças. Quando a gente separa, a gente consegue ver de uma forma mais ampla também. E aí, quando a gente olha o orçamento total, aí sim a gente inclui os pagamentos da dívida. Então, além dessas despesas corriqueiras comuns enfim, dessas despesas para o funcionamento do país,
também mostra quanto o governo precisa desembolsar para pagar juros, amortizar, enfim. Agora, uma outra coisa que eu acho que causa bastante confusão nas pessoas quando elas olham esse número, porque ele vai crescendo. O pagamento da dívida ele vai crescendo e assustando a gente. Parte disso é amortização, então parte disso não necessariamente vai ser desembolsado do cofre, vamos pensar assim, e parte é juros. Não que aqui a gente esteja falando que os juros são poucos, porque eles não são, né? Se a gente olha só o pagamento de juros, ainda assim são cifras. Quando a gente olha o fechamento, por exemplo, do relatório do Tesouro do ano passado, em bilhões, né? Porque eles colocam em 1.000 milhões, tá? Então, só para vocês entenderem, em milhões de juros apropriados no pagamento da dívida pública imobiliária, né? Que são os títulos mesmo, 69 bi em um mês, tá? Então, um mês aqui, 69 bi foi basicamente para a mão do mercado financeiro. Se a gente pega o ano de 2024, foram 762 bi. Então, são números assustadores. E mais ainda quando a gente olha que tem essa dívida. Porque às vezes a gente tem a impressão, mas eu tenho ali tesouro direto, isso é acessível para todo mundo. Só para vocês entenderem, mais de 90%, porque previdência, instituição financeira e fundo de investimento, se a gente for pegar lá no final, a gente está falando de mercado financeiro. Porque previdência, a gente está falando de pensão ou exatamente dos fundos de previdência mesmo, previdência privada. Instituição financeira são as instituições financeiras. E os fundos de investimento também são um braço do mercado financeiro. Hoje, quem detém a dívida, a maior parte da dívida, são essas três, vamos pensar, entidades aqui, porque Previdência é 23,93% até dezembro. Instituição financeira, quase 30%, é 29,49%, sozinha. E os fundos de investimento, mais 21%. Aí tem 10%, fica na mão dos não residentes, e não residentes normalmente têm títulos públicos. Governo tem 3,37%, seguradoras lá com 3,97%. Então, até aqui a gente não falou de pessoas comuns, vamos pensar assim. A gente está falando ou de investidor institucional ou mesmo de não residentes aqui do Brasil. E outros, aí sim a gente está falando de outras pessoas, só 7% dessa dívida fica na mão das pessoas. Então, é um número bem assustador, tem até pena que ele está desatualizado, porque ele é muito didático, ele é muito legal. É uma aplicação assim do Tesouro Transparente que faz como se fosse um Tetris. E aí ele vai mostrando, isso aqui foi dívida. Isso aqui foi a emissão que a gente precisou ter a mais da dívida. Essa dívida a gente rolou, então ele vai encaixando as pecinhas e isso vai diminuindo. E aí no final ele mostra quanto ficou para os não residentes, quanto ficou para as instituições financeiras, como se fosse um placar. E aí a gente vê que no final, né, boa parte do dinheiro aqui do Brasil, ainda que tenha essa divisão de orçamento, isso é muito importante da gente entender, boa parte desse dinheiro está indo para a mão do mercado financeiro que não produz nada, né? Não produz, a gente sempre brinca, o mercado financeiro não produz um parafuso. Então, se a gente pensar que a dívida é rolada e não paga, que esse é um ponto bem importante, mas que os juros não são pequenos nessa história, vão para a mão dessas pessoas, basicamente quase toda a dívida é detida por eles, a gente vê que na verdade, eles que estão ficando aí com uma parte do dinheiro, e aí a gente começa a entender, né, por que existem essas pressões para alta de juros, por que existe, né, essa negociação de juros futuros feita no próprio mercado, para que tenha ali mais, né, uma taxa de juros mais alta. A gente começa a entender quem se beneficia desse movimento. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão para as pessoas. Tá, a gente tem aqui um pagamento de dívida, de encargos da dívida, né, juros e encargos bem alto no Brasil, em virtude do aumento da Selic que acaba norteando todo o resto. Quem se beneficia disso no final? Quem que ganha com essa história e quem que perde? A gente sempre tem que fazer esse pensamento para conseguir entender os de mercado também. Né? Por que eles acontecem? Débora, muito obrigado pela explicação, obrigado por ter acordado cedo aqui para participar do programa aqui, tá? Sempre que a gente tiver alguma dúvida na economia, que é uma ciência que muita gente, eu inclusive, não entende, vou pedir ajuda para você. Um beijo, Débora. Obrigado, viu? Pode chamar. Um beijo para nós, um beijo para quem está em casa. Obrigado, gente. Não perca o programa da Débora aqui, programa Investimentos em Mercado. Que hora começa, Débora? Que horas que é, Alex, o programa da Débora? Que horas é, Débora? 11 horas. 11 horas da manhã. Das 11 às 11h30. Beleza. Um beijão. Obrigado, viu? Pois é, gente, vocês estão vendo aí, né? O Estado brasileiro funciona como um Robin Hood às avessas.
Ele tira dinheiro do pobre e dá para o banqueiro, dá para o rentista, que é o dono de mais, só seguradoras, bancos e corretoras têm mais de metade dos títulos da dívida externa brasileira, tá bom? Durma-se com um barulho desse. Vamos passar para o noticiário político agora, porque eu tenho certeza que você está super afim de saber o que foi a repercussão da delação premiada do Mauro Cid. E eu vou mostrar para vocês, já botando na tela aqui, uma matéria no Platô BR da nossa querida Carolina Brígido, que é nossa também aqui do ICL. A Carolina pegou a delação e comparou com o que foi dito pela Polícia Federal naquela peça de 844 páginas que deu origem a essa denúncia que foi apresentada agora pelo procurador. E aqui ela anotou quais são as novidades. Olha só, minuta do golpe. Bolsonaro apresentou, ele pessoalmente, a chamada minuta do golpe ao então comandante de operações terrestres do Exército, o entusiasmado general golpista Estevam Teófilo. O ex-ajudante de ordens confirma que o documento teria como objetivo reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022, ou seja, virar a mesa, né? Faltou apoio. Mauro Cid afirmou em depoimento que acredita que Bolsonaro só não assinou a minuta do golpe redigida pelo Felipe Martins, aquele neonazista que assessorou o Bolsonaro, porque não contou com o apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, né? Vocês podem ver que não tem muita novidade, porque a gente já sabia disso tudo. Mas agora estamos vendo na íntegra, ipsis literis, o que foi que o Mauro Cid falou. Familiares para o golpe, isso aqui é importante, a gente daqui a pouquinho vai ver em outras reportagens. Aí ele nominou também quem é que era a turma mais acalorada, né, mais radical, porque queria derrubar a democracia brasileira, e quem é que era a turma do deixa disso, né? Segundo a Carolina Brígido, lendo lá na peça, na peça das delações do Mauro Cid, o Flávio Bolsonaro era a alma tranquila dessa família, viu? Ele fala, não, vamos deixar disso, essa coisa toda. Mas o Bananinha estava ali botando fogo no pai, né? Que, aliás, não precisa de muito para incendiar. Bolsonaro é gasolina pura quando o assunto é golpe. Olha, advogado de Bolsonaro procurou o Cid. Isso é uma beleza de advogado, gente. O advogado Fábio Weingarten. Olha que maravilha de advogado esse. Contrate o Fábio Weingarten se você estiver empipinado, porque aí é que sua vida vai ficar difícil mesmo. Olha só o que a Carol viu aqui na delação do Mauro Cid. Cid contou à PF que Fábio Weingarten, este brilhante causídico, advogado e assessor de Bolsonaro, o homem que era o decapitador de jornalistas quando foi secretário de comunicação da Presidência da República, ele tentou obter informações sobre a delação premiada com o pai e com a esposa do Mauro Cid. Ou seja, o advogado foi buscar lá a testemunha do processo para constranger, né? E o que aconteceu? Brilhante! Fábio Weingarten, ó, maravilha de advogado. Por esse mesmo motivo, o general Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, foi preso em dezembro passado e está no Chilindró até hoje. Quer dizer, obra deste brilhante advogado, Enfim, não vou nem falar aqui, porque é um elogio tão sincero da minha parte que eu até vou me poupar de fazê-lo, tá? Sobre o cartão de vacina, ele afirmou que recebeu ordem expressa de Bolsonaro para falsificar os cartões de vacina contra a Covid dele e da filha. E teria entregue o documento adulterado impresso pessoalmente ao chefe. Segundo Mauro Cid, o objetivo era ter o cartão falso por uma necessidade qualquer. Tomar vacina o Bolsonaro não queria, né? Mas queria o certificado, porque no mundo dele as coisas são assim, importa mais a aparência, mesmo que seja uma aparência torta, né, uma aparência conquistada mediante uma fraude do sistema do SUS, do que tomar mesmo, proteger a vacina. Agora, o cara que não vacina a filha também, pelo amor de Deus, né, fala sério, expondo a filha a esse vírus, sabe? Tanta gente que morreu, 711 mil pessoas, esse cara teve a pachorra de não permitir que a própria filha se imunizasse. Fala sério. Isso é que é um pai, hein, gente? É um pai tão bom quanto bom é o Fábio Weingarten, o advogado dele. Aquele advogado que, se você procura, acaba preso. Sobre as joias sauditas, aquelas joias que o Bolsonaro garfou do acervo da Presidência da República. Mauro Cid contou da delação premiada que repassou 86 mil dólares em espécie parceladamente a Bolsonaro. Por quê? Porque esse dinheiro não podia aparecer no sistema bancário de uma vez. Então, o mesmo esquema que o Flávio Bolsonaro usou nas rachadinhas dele, o Mauro Cid usou para alimentar seu Jair Bolsonaro com dinheiro do roubo, porque isso é roubo, ele roubou
essas joias do acervo da Presidência da República. Com relação aos ataques ao Supremo Tribunal Federal, segundo a delação, Bolsonaro encaminhava diretamente ataques a ministros em mensagem, ou seja, ele tinha lá o gabinete do mal, né? Só que ele é que era o chefe. Ele mesmo postava coisas e também está esclarecido pelo Mauro Cid que o Bolsonaro tomava conta em pessoa da conta do Facebook. O Carluxo, com aquela gramática que lhe é peculiar, cuidava da conta do Facebook. E o Carluxo escolhia o que ia do pai, que ia para o Instagram e para as outras redes, para os aplicativos de mensagens. Era ele quem fazia isso, né? E aí está aqui a Carol dizendo aqui, o Cid sabia, afirmou que o vereador Carlos Bolsonaro controlava as redes sociais, Bolsonaro manuseava o próprio celular. Outra investigação contra o ex-presidente sobre ataque aos ministros do Supremo tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Sobre a venda de joias, o que foi que a delação do Cid acrescentou às apurações em curso? Vamos ver aqui nessa matéria do G1. O G1 está dizendo o seguinte, na delação premiada, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, fez revelações sobre a trama golpista, né? E conversa que teve com o ex-chefe sobre a venda das joias e diz que o dinheiro para o golpe circulava até em caixas de vinho, que a gente sabe que o Braga Neto deu para os Kids Pretos R$100 mil em dinheiro para custear operações como compra de celulares, locação de carro, pagamento de despesas de hotéis, entregou tudo numa caixa de vinho, né? Dinheiro obtido, segundo o Mauro Cid, com o pessoal do agro, ou seja, fazendeiros. Bom, vamos caminhar aqui com esse negócio. Existiam vários grupos, como eu falei agora há pouco, né? Eles foram detalhados pelo delator nas suas conversas com o Ministério Público e com a Polícia Federal, e esses grupos se dividiam de acordo com a ferocidade, de acordo com o ímpeto golpista que dominava cada círculo desses, no centro dos quais estava lá o Jair Bolsonaro. E aqui nós temos na tela agora, o Alex vai colocar para a gente, uma matéria no site do UOL falando sobre o que disse e revelou nas delações sobre Michele Bolsonaro, aquela senhora faceira, né, tão religiosa, que aparece por aí fazendo pregações, enfim, exaltando as suas virtudes religiosas e demonizando os seitos afros e tudo mais, né, e os adversários do marido e da família. Enfim, o UOL diz o seguinte, olha, o fim do sigilo da delação premiada do Mauro Cid revelou informações sobre como os filhos e a esposa de Jair Bolsonaro teriam participado do plano de golpe de Estado. E aqui é importante isso, por quê? Porque a família Bolsonaro é a única instância na qual Bolsonaro confia, pelo menos minimamente. Nos filhos ele confia bastante, né? Mas da mulher não sei se confia tanto assim, mas confia também. Segundo a delação, diz aqui o UOL, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais radical do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiavam, eu digo aqui, enfaticamente, o discurso de golpe de Estado. Já o Flávio Bolsonaro, filho primogênito, era contra a ruptura institucional. Alguém com mínimo de juízo nessa família, né? Pelo menos em relação a esse assunto, golpe de Estado. Talvez porque tenha mais vivência parlamentar, vai saber por quê. Em 2022, Michele e Eduardo, junto com parlamentares e ministros bolsonaristas, conversaram constantemente com o ex-presidente, instigando-o a dar um golpe de Estado, disse o Cid. O grupo, segundo ele, alimentava a ideia de que o ex-presidente tinha apoio do povo e dos atiradores esportivos, conhecidos como CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, para dar esse golpe, né? E o incentivo de Michele e Eduardo, diz aqui a reportagem do UOL, foi revelado no passado pelo Aguirre Talento, lá desde 2023 é que se sabe isso. Agora está consubstanciado aqui nessas delações apresentadas pelo Mauro Cid, que, aliás, nunca se deu bem com a Michele, né? Essa anotação é uma anotação também que tem uma importância. Sobre a Michele, disse ainda que auxiliou em pagamentos utilizando dinheiro de contas pessoais do ex-presidente com valores que não envolviam verba pública. Mas quero lembrar aqui que a dona Michele usava o cartão de uma amiga, né? O Mauro Cid disse que é porque ela se sentia mais à vontade, porque tinha que ficar constantemente pedindo dinheiro para o Bolsonaro e se sentia mais livre pagando usando esse cartão dessa amiga, que é uma prática estranha, né? Especialmente uma primeira-dama que tem tantos recursos e tudo mais, vai usar a conta de uma amiga para poder fazer compra? Por que será, né? Bom, é isso aí. Sobre a divisão dentro da família Bolsonaro, nós já vimos, né?
E tem mais um assunto que diz respeito ao ambiente familiar, que não é propriamente relativo a golpe, preparação de golpe, mas é preparativo ou é a preparação para uma trampa, como a gente viu. Põe na tela para mim, Alex. Olha aí, Bolsonaro deu ordem para inserir dados falsos na carteira de vacina no sistema. Está aqui no site do ICL Notícias. Tenente-Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou na delação premiada que recebeu ordens do então presidente para inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do SUS. No depoimento dado à Polícia Federal em agosto de 2023, Cid afirmou que o pedido de Bolsonaro foi feito depois que o então presidente descobriu que o ajudante de ordens havia conseguido para ele mesmo e para a família dele cartões de vacinação inserindo dados falsos no sistema Conect SUS. Ou seja, o cara ouviu falar de um caminho torto que é para si, né, Bolsonaro? Pô, bicho, vai lá e faz a carteirinha da minha filha, da Laurinha, porque eu preciso dela tranquila para enfrentar a imigração dos Estados Unidos, e eu também quero uma dessas, porque vai que eu preciso disso para daqui a pouco, quando eu não for mais presidente da República, né? Então, o que o Mauro Cid fez? Recorreu a ex-militares, pessoas de reputação muito duvidosa, que recorreram a funcionários de uma prefeitura da Baixada Fluminense, que, por sua vez, na calada da noite, inseriram esses dados falsos no SUS, no sistema do SUS, e depois eles foram apagados por ordem de outro assessor do Bolsonaro. Mas a carteira de vacinação foi emitida, né? E aí o Bolsonaro está dizendo que ele não teve nada com isso, que nunca mandou. Queria saber em proveito de quem essa fraude se justificaria, se não do próprio Bolsonaro. Difícil, né? Mas nessa denúncia que foi feita agora pela PGR, não consta lá nada relativo a esse caso, que é outro inquérito que corre lá no Supremo Tribunal Federal. Sobre as joias que Bolsonaro surrupiou do acervo da Presidência da República. O que foi que o Mauro Cid disse? Já sabíamos também disso tudo, mas sempre bom relembrar, está aí na tela. Mauro Cid e o pai repassaram $86 mil a Bolsonaro, decorrentes de quê? Da venda de joias e relógios. Isso é o que a gente sabe até agora, porque o Mauro Cid, ele é um sujeito que só dá informação quando ela já está praticamente integralmente descoberta. Foi assim que ele se comportou ao longo dos 6 depoimentos que prestou para a Polícia Federal. O que é essas imagens aqui do lado? É isso aqui? Tirei, pronto. Bom, beleza, vamos lá. A delação do tenente Mauro Cid indica que o ex-ajudante de ordem e seu pai, general Lorena Cid, repassaram 86 mil, isso ao câmbio de hoje dá R$489 mil, a Bolsonaro entre 2022 e 2023, depois da venda de kits de joias e relógios recebidos pelo ex-presidente como presentes dados a ele enquanto representante do Estado brasileiro. Presentes dados ao Estado brasileiro. Porque pensa bem, já falamos isso aqui muitas vezes, os advogados que entrevistamos já explicaram isso. Toda vez que um chefe de Estado presenteia outro, esse presente é um presente institucional. Não é para aquele chefe de Estado se apropriar daquilo. Porque, vamos inverter o processo, quando o Bolsonaro, eventualmente, dá um presente para algum chefe de Estado, ele tira do bolso dele? Não, né? Quem paga é o contribuinte brasileiro. Então, quando um presente chega de fora para cá, o destino deve ser o mesmo, deve integrar o acervo da União, não é verdade? Olha, mas segundo Mauro Cid, aqui na matéria do G1, os relógios Rolex e Patek Philippe, duas dessas joias, né, que foram vendidas por eles, foram vendidos por $68 mil. O kit de joias Chopard, aquele kit de ouro cor-de-rosa, foi vendido por $18 mil, por R$18 mil. As duas vendas foram feitas nos Estados Unidos em 2022. Na delação, Mauro Cid detalhou repasses que somaram R$78 mil ao ex-presidente em valores fracionados e de forma direta ou indireta. Quer dizer, seguindo a cultura da família de fazer negócios com dinheiro picadinho, de depositando dinheirinho em dinheirinho para não aparecer no radar do COAF, foi exatamente assim que foi feito com esse negócio. Quer dizer, a família tem um know-how, diria que no jargão policial se chama modus operandi, né? Agora a denúncia mal foi apresentada e a gente está aqui às voltas com a questão do prazo. Quando é que isso tudo começa a surtir efeito? Quando é que nós vamos ver um julgamento? Porque, olha, o Bolsonaro já foi notificado,
né? Ele tem 15 dias, não são 15 dias corridos, são 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. E aí nós temos carnaval, essa coisa, vai levar um mês até que essa fase seja vencida. E a mesma coisa vale para os outros 33 que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, né? Quanto tempo vai levar? Vai levar algum tempo para que isso retorne. E nós vamos ver agora uma perspectiva do cronograma. Por quê? Porque um processo como esse é um processo intrincado. Todas as garantias inerentes ao direito de defesa vão ter que ser conferidas a esses réus. O mundo inteiro vai estar olhando com interesse muito grande para o que vai acontecer aqui no Brasil, especialmente num ambiente nocivo desses e venenoso, em que o país está sendo comparado aí a uma ditadura. Então, o Supremo vai agir com toda cautela. E é isso mesmo que tem que ser feito. Agora, daí a procrastinar vai uma distância grande, né? Nós já estamos esperando essa denúncia do Procurador-Geral da República, ela estava prometida para o final do ano passado, para novembro, depois ficou para dezembro, e aí era ano eleitoral e não vamos ter mais denúncia, e aí era para janeiro, ficou para fevereiro, e agora estamos já no mês de fevereiro. Então, agora a máquina da justiça vai andar. O próximo passo é o Supremo dizer se aceita ou não a denúncia e aceita a denúncia contra quem. Porque o direito penal prescreve que é preciso haver individualização das condutas. Então, não é uma denúncia, nem todo mundo pode ser, a denúncia pode não ser aceita de maneira igual para todo mundo que está denunciado. Vamos aguardar. O Estadão de hoje traz uma matéria, que é essa que está aí na sua tela, dizendo o seguinte, olha, Bolsonaro deve ser julgado em 2025 pelo Supremo, que vai adotar as estratégias do mensalão. Mobilização da Corte e precedentes do mensalão devem acelerar o julgamento e evitar que o caso se estenda até 2026, ano das eleições presidenciais. E se isso acontecer, isso é um cenário muito ruim, né? Por quê? Se as eleições municipais já foram a justificativa para que essa denúncia não fosse apresentada no ano passado, que dirá de um ambiente de eleições federais, né, onde esses fatores todos vão estar interferindo na conformação do quadro eleitoral. O que diz a matéria do Estadão? O Supremo deve julgar ainda este ano possível ação penal resultante da denúncia da PGR, evitando que o caso se arraste até 2026 por causa das eleições presidenciais. Embora fatores possam influenciar o tempo de tramitação, a expectativa é de que a mobilização da própria Corte e os precedentes do mensalão, como a possibilidade de testemunhas serem ouvidas por juízes federais, acelerem o andamento do processo de julgamento. A denúncia da PGR contra Bolsonaro e os outros 33 acusados foi recebida na terça pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Agora o ministro deve abrir um prazo de 15 dias para manifestação dos denunciados. Encerrada essa etapa, o caso será submetido a julgamento colegiado, que deve ocorrer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui, vem para cá, Alex, aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, o que se espera lá em Brasília e que os juristas esperam é que a primeira turma aceite a denúncia da PGR, mas o julgamento deve ser feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, dada a sua importância, né? E algumas exceções vão ter que acontecer nesse processo. Uma delas é a transmissão da sessão de julgamento do acolhimento ou não da denúncia da PGR. Vai ser transmitida pela TV Justiça, que normalmente não transmite as sessões de julgamento feitas pelas turmas lá em Brasília, tá bom? Bom, como é que a imprensa internacional está vendo isso? O Brasil virou um país objeto de grande interesse por parte da imprensa mundial, até por causa desse ambiente de polarização em que está em xeque, né, a nossa democracia, né? A flor do nosso pântano institucional, que é a nossa democracia, está sendo colocada em questão aí por essa extrema-direita, que nunca prezou democracia nenhuma, e agora a imprensa internacional está aí de olho no que acontece no Brasil. O Brasil, de Fato, no site progressista que a gente costuma consultar, tem uma reportagem sobre isso. A imprensa internacional destaca, você está vendo aí na tela, denúncia contra Bolsonaro, que nunca aceitou a derrota. Como é que os jornalões lá fora estão vendo o Brasil? O Brasil, de fato, se interessou por isso e está dizendo aqui o seguinte, a imprensa internacional repercutiu a denúncia, foi denunciado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc. O New York Times, dos Estados Unidos, classificou a denúncia como último capítulo de uma saga que inclui Bolsonaro desacreditando o sistema de votação brasileiro. Uma eleição tensa em que o presidente nunca aceitou
completamente a derrota, diz aqui muito acertadamente o New York Times, e uma invasão aos prédios dos três poderes por seus apoiadores. É verdade, até hoje, os fanáticos bolsonaristas, os patriotários, essa turma, chamam o Bolsonaro de presidente. O Bolsonaro até hoje se autodenomina presidente da República. Ele trouxe de volta ao debate público a desconfiança paranoica e mentirosa de que as urnas brasileiras são fraudáveis, o que é uma mentira deslavada. O exército dele, comprometido com a sua cláusula golpista, checou as urnas, não achou nada, né? Então, assim, Bolsonaro continua espalhando aos quatro ventos e agora emulsificando isso tudo com esse blá 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 horroroso aí de que a USAID, que é aquele fundo americano para programas humanitários, financiou o golpe no Brasil. Olha só que estupidez. Por quê? Porque a USAID eventualmente apoiou algumas entidades que fazem fact-check, ou seja, a checagem de informações. E a direita brasileira, é preciso sempre lembrar isso, a direita brasileira é avessa à verdade. O mundo deles é diferente, a terra é plana, sabe? Nibiru está aqui cheio de gente ao lado, na órbita do Sol, porque sem esse ingrediente da mentira, eles não se sustentam. Agora, é engraçado, e eu acho que você já percebeu isso, né, que eles tendo sequestrado o discurso... O que aconteceu, Alex? O que aconteceu aí? O que aconteceu que entrou esse slide no ar? Não. Tem um slide aqui do ICL Notícias 1. E não sei se isso é só para mim ou não. Aqui tá tudo ok. Tá tudo ok aí? Bom, estou vendo Isso. aqui no meu monitor aqui, então, um slide aqui do N1, mas eu vou tocar aqui sem o retorno de vídeo, tá? Espero que vocês estejam vendo direitinho aí. Vou pedir para o Alex botar no ar a próxima notícia, que decorre desse ambiente conturbado e dessa inversão de valores lá da Terra plana, né, do mundo da extrema-direita. Olha, ontem, né, depois da denúncia do PGR, o Donald Trump processou Alexandre de Moraes. Pode isso? Alguém lá de fora processar um juiz no Brasil, um ministro da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, chamam de Justice Xandão, processado pelo Trump. Eu vou ler a notícia no site. Agora sim, voltou aqui a imagem para mim. A Trump Mídia e Tecnologia, empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, processou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo nesta quarta-feira com a acusação de censurar ilegalmente vozes da direita nas redes sociais. A informação foi publicada no Times pelo jornalista Jack Nickas. O grupo de mídia é majoritariamente de propriedade de Trump e administra o site Truth Social, a rede social do Alaranjado. O processo foi iniciado no Tribunal Federal dos Estados Unidos em Tampa, na Flórida. Figura como autor o Rumble, uma plataforma de vídeo sediada na Flórida, que, como Truth Social, se apresenta como um lar para a liberdade de expressão. Elas todas ligadas à extrema-direita trumpista, né? O objetivo do presidente norte-americano é pressionar Moraes no momento em que ele estará avaliando, junto com outros ministros, o destino de um aliado da direita que, como ele, foi indiciado por acusações de que tentou reverter a sua derrota eleitoral. Bolsonaro havia explicitamente pedido a Trump para tomar medidas contra Moraes em uma entrevista ao The New York Times no mês passado. Na época, não estava claro como o presidente norte-americano poderia influenciar a política no Brasil. Ah, mas eu pergunto para vocês, mas é só isso, gente? É só isso que o Trump vai fazer pelo Bolsonaro? Mas eles não eram tão amigos, chegados, né? Praticamente BFF, Best Friends Forever, os melhores amigos para sempre. E se fosse só isso, essa pantomima, tudo bem que é meio caro litigar lá nos Estados Unidos, esse processo não vai dar em nada. Mas é só isso? Não vai mandar a sexta frota para cá? Não vai invadir Brasília com os Marines? Não vai acontecer nada? Vão tomar o Lago Paranoá de assalto? Mas é o que a extrema-direita brasileira, que não conhece o que é o conceito de soberania, acha que vai acontecer. Que o Alexandre de Moraes, de repente, vai ser bombardeado pela aviação norte-americana. Já pensaram? É isso que os bolsonaristas estão esperando enquanto sonham aí com um projeto de anistia e tudo mais. Olha, na denúncia, ainda fazendo eco à denúncia né, de anteontem, há um dado curioso. Dos 34 indiciados, somando o ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma única mulher, né? Quer dizer, o mundo criminoso da política bolsonarista, golpista, contemplava tudo menos o universo feminino. Mas tem uma mulher lá. E quem é a mulher?
O UOL foi atrás para descobrir quem que é uma assessora do Anderson Torres, vocês estão vendo aqui, essa senhora, olha aí, ó, chama Marília Ferreira de Alencar. Como você está vendo na legenda, é a única mulher denunciada pela Procuradoria-Geral da República. E não é pelo fato de ser mulher que ela não teve uma atuação importante. Olha aqui o que diz a matéria do UOL. A ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, é a única mulher denunciada pela PGR ou pelo PGR pela trama golpista. O que ela fez? Colaborou para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse os eleitores do Nordeste de votar no segundo turno das eleições em 2022. Tem até algumas comunicações muito expressivas, né? Entre ela, por exemplo, ela pede, logo depois do primeiro turno, dados da Justiça Eleitoral, dados das urnas, né, dos lugares onde o Lula tinha sido melhor, para orientar essas ações, essas blitz da Polícia Rodoviária Federal, que são blitz antidemocráticas, para impedir que o eleitor do Lula chegasse até a urna. A gente viu isso com muita ênfase acontecendo no Nordeste, mas aconteceu também no Sudeste, por exemplo, em cidades da Baixada Fluminense, onde o Lula foi muito bem votado, né? Tá aqui, olha, na matéria do UOL, Gonê afirma que Marília faz parte do grupo que tentou sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro na presidência. Em um segundo plano, os denunciados com posições profissionais relevantes gerenciaram as ações elaboradas pela organização. E aí aparece o nome do Silvinei, que foi, né, o grande operador. Ele era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e atuou para transformar a sua corporação numa tropa de vândalos institucionais, né, impedindo na marra que eleitores de Lula chegassem até as urnas no interior do Brasil, né? A Marília integrava o grupo que compartilhava informações sobre coleta de dados. Entre os arquivos havia planilhas que mostravam onde estava a maior concentração de eleitores do Lula e também de Bolsonaro. Olha isso aqui, ó. Em uma das mensagens, no dia 13 de outubro de 22, a diretora afirmou em Belfort Roxo, aquela cidade da Baixada Fluminense a qual eu me referi: o prefeito é vermelho, em referência a Lula, e precisa reforçar o policiamento em rodovia. Menos 25 mil votos no 9. Vamos destrinchar essa frase. O que significa? 9 é aquela referência desairosa à amputação do Lula, que eles chamam de 9 dedos. Portanto, essa senhora estava bem enquadrada, né, digamos assim, na semântica golpista, né? Também manifestou preocupações com cidades do Sul, onde Lula havia tido mais votos. Nas conversas, Marília cita que em Pelotas, 52-36 para o Lula, além de Porto Alegre, onde tinha sido 49-39. Então está aqui caracterizado o cerco dessa senhora ao Lula, né? Aos eleitores do Lula, para tentar reverter o resultado de uma eleição. Vamos voltar aqui ao assunto anterior. Eu estava falando aqui sobre essa história do Trump processar o Xandão e o Estadão foi buscar as consequências que isso pode ter. Vamos ver? Põe na tela para mim, Alex, por favor. O que pode acontecer com Moraes ao virar alvo da Justiça dos Estados Unidos? Para especialistas em direito internacional ouvidos pelo Estadão, o processo é estranho às regras usuais do direito entre nações, o que na prática pode inviabilizar a tramitação desse processo. Ou seja, estão só fazendo espuma usando o aparato judicial americano, né, para criar fato político. Ainda que a ação seja levada adiante, a sua conclusão jurídica pode ser nula, ou seja, pode não ter efeito prático nenhum. Por outro lado, na esfera simbólica, a ação contra o magistrado brasileiro provoca desdobramentos desde já. E quais são esses desdobramentos? As autoras da ação querem que Moraes seja processado enquanto pessoa física. O objetivo é manter o processo na alçada do direito internacional privado, evitando a tipificação do caso na esfera pública. Uma ação de teor público poderia colocar a jurisdição dos Estados Unidos contra a brasileira, de encontro à do Brasil, descambando em um ruído diplomático. Já imaginaram? Se alguém descontente com uma sentença da Suprema Corte americana resolve processar os justices lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai dizer que a ação do cara foi legal de acordo com a nossa legislação aqui no Brasil. Só faltava. Gente, isso aqui é tudo espuma, tá? Não tem nenhuma consequência, não vai ter nenhuma consequência por isso. Bom, vamos ampliar um pouquinho mais o escopo aqui do nosso noticiário.
Quero ler para vocês aqui uma notícia que está no site do UOL. Ontem foram instaladas as comissões lá no Senado em Brasília e, para variar, o Centrão se deu bem, né? PSD, MDB, PL, União Brasil ficaram com os principais comandos, eles que mandam mesmo no país. Vou ampliar aqui para você ler junto comigo. O Senado instalou nesta quarta as comissões permanentes e elegeu os presidentes dos colegiados. Até o momento, apenas 3 comissões não foram instaladas. A de Desenvolvimento Regional realiza a sessão hoje às 2 horas e Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, vai ser escolhida presidente desse colegiado. E as comissões de Comunicação e Direito Digital e Defesa da Democracia ainda não têm reunião marcada. Como é que ficou? Comissão de Constituição e Justiça. Isso aqui caiu, né, nas mãos de um bom parlamentar, é o Otto Alencar, embora do PSD, teve uma ação marcante lá na CPI da Covid e se tornou conhecido de todo o Brasil. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o Renan Calheiros, que é compromissado com o presidente da República. Na de Serviços e de Infraestrutura, Marcos Rogério. Olha o perigo aí, ó. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Nelsinho Trade. Nelsinho Trade lá do PSD do Mato Grosso do Sul. Comissão de Assuntos Sociais, Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Comissão de Agricultura, Zequinha Marinho. Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato. Esse é bacana. Comissão de Segurança Pública, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, precisamos lembrar aqui, né? É aquele cara que mandou dar uma comenda para o capitão Adriano na cadeia. O capitão Adriano, quem que era? Chefe do escritório do crime. Depois foi metralhado lá na Bahia, disse por aí que queima de arquivo, né? Numa ação que até hoje a polícia da Bahia não explicou direito. Um cerco que terminou com uma morte estúpida lá. Mas vamos lá, Comissão de Direitos Humanos. Gente, isso aqui realmente é de doer na gente. Olha, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é a toda poderosa da Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Transparência e Governança, Dr. Irã. E Comissão de Esporte, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Comissão de Educação e Cultura, Tereza Leitão, uma petista lá de Pernambuco. Então é isso aí. Temos aqui a distribuição das comissões do Senado. Né? E já está acabando aqui o programa, ó. Quero falar mais um assunto em destaque antes que a gente termine aqui o noticiário. E ainda tenho um recado para você. Então está aqui o destaque no site do ICL. Esquerda se une para pedir fim da pauta da anistia no Congresso. Vocês podem ver aqui, ó, a reunião dos parlamentares de esquerda, Jandira, Lindbergh, Pastor Henrique, enfim, todo mundo aí, ó, todo mundo com a plaquinha sem anistia na mão. A denúncia do PGR contra Jair Bolsonaro incendiou ainda mais a tradicional disputa entre parlamentares de direita e integrantes progressistas da Câmara dos Deputados. Ao longo da quarta, os 2 grupos se revezaram entre coletivas e protestos dentro e fora do plenário da Câmara. Partidos alinhados à esquerda engrossaram o coro para que a proposta de anistia aos golpistas do 8 de janeiro seja deixada de lado. O grupo entende que o comprometimento de Bolsonaro com a trama golpista, agora formalizado em documento judicial, enterra o PL 2858 de 2022, que prevê a anistia personalíssima para o Bolsonaro, mas, por decorrência, também aqueles todos que se engajaram nos protestos do dia, entre o dia 30 de outubro de 2022 até o 8 de janeiro, tá? Olha, antes de encerrar, quero dizer para você, não se esquecer, você já deve saber que nós vamos ter aqui no dia 25 um belo de um esquenta para o Oscar, está aqui na tela. Nós vamos ter aqui conosco o Marcelo Paiva e a Vera Paiva, filhos do Rubens Paiva, conversando com a Juliana Dalpiva, que acaba de lançar um livro, né, decifrando o assassinato do Marcelo Rubens Paiva, e o Eduardo Moreira, que também vai estar aqui nesse evento, que vai ser uma oportunidade brilhante de entender exatamente como é que foram os meandros, como é que se deu o sofrimento, quais são as expectativas da família, tudo isso dia 25, terça-feira. E aí, se você quiser garantir a sua vaga, vai agora, aqui olha, despertaicl.com.br, deixa lá a sua inscrição, aí o ICL te avisa na hora que começar a live para você poder se conectar e interagir aqui com essa família tão brilhante que está trazendo de volta um período da nossa história que até agora estava, né, enterrado nos escombros da ditadura militar brasileira. Um trabalho muito bonito feito pela Juliana Dalpiva, levantando, né, os detalhes do desaparecimento, da tortura e da morte do ex-deputado Rubens Paiva, símbolo da repressão e da ditadura que assolou o Brasil durante mais de 2 décadas. E assim eu me despeço de vocês, desejando uma ótima quarta-feira,
Espero que você não passe muito calor, se acautele durante a tarde, principalmente com relação às chuvas, e me encontre aqui amanhã às 7 da manhã de novo, tá bom? Um abração para todo mundo. Tchau! O assassinato do ex-deputado Rubens Paiva é um crime sem castigo. O Rubens Paiva foi levado de casa em janeiro de 1971, mas só em 2014 é que os militares que mataram ele foram identificados e denunciados ao Judiciário brasileiro. O Ministério Público Federal chegou a apontar 5 militares como os responsáveis pelo crime, só que eles ainda não foram julgados. O caso está no Supremo Tribunal Federal e não tem previsão de julgamento. Nos últimos 10 anos que o caso aguarda julgamento, 3 dos 5 militares acusados pelo crime já morreram. Aqui no ICL, nós vamos contar para você todos os detalhes desse crime. E para isso, a gente vai receber o Marcelo e a Vera Paiva, 2 dos filhos do ex-deputado Rubens Paiva. Esse encontro inédito e exclusivo vai acontecer no dia 25 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite. Ele é online e não tem replay. Eu espero você lá.